É um prazer para mim falar sobre aromaterapia, né? E é um assunto tão gostoso que eu escolhi passar para vocês, que é o desenvolvimento infantil. Então, como mãe, eu sou mãe da Maia, ela tem 1 ano e 3 meses e eu só cuidei dela até hoje com aromaterapia, né? Então, os benefícios eu enxergo, e é o pediatra que acompanha ela também me dá super apoio, e a gente tem uma vivência bem natural. Então, eu trouxe para vocês um protocolo bem interessante para a gente conversar sobre, tá? Então, como o Humberto já me apresentou, eu me chamo Stephanie Arcanjo, eu sou aromaterapeuta e aromatóloga. Eu estudo os óleos essenciais literalmente todos os dias, porque eu tenho um comércio de óleos essenciais, né? Uma loja que chama Amor de Manhinha Aromaterapia, aqui em Maceió. Moro aqui em Maceió, sou de São Paulo, mas moro aqui em Maceió. As mães são conhecidas, são chamadas de manhinhas, né? E coincidentemente também é o apelido da minha filha, Mainha, né? Então a gente brinca com esse duplo sentido do nome. E aí eu trago esse amor pelos óleos essenciais, pela aromaterapia, para todo mundo aqui em Maceió. E a Aloha tem sido uma parceira maravilhosa. Então, alguns clientes perguntaram para mim se eu tinha um protocolo para passar para eles, né, como clientes inteligentes da Aloha, consumidores inteligentes da Aloha, para o trato do transtorno do espectro autista, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e até da deficiência intelectual, tá? Então, hoje eu vou falar sobre aromaterapia para vocês, e baseada num protocolo para tratar essas comorbidades, tá bom? Não é o meu objetivo também explicar muito, né, sobre o diagnóstico desses aspectos, mas somente passar por cima, trazer os aspectos mais representativos, tá bom? Até porque um diagnóstico de uma criança com autismo ou com TDAH, ela pode demorar anos, ele pode demorar anos para ser fechado, tá? Mas eu vou apresentar para vocês como a aromaterapia, os óleos essenciais da Aloha ajudam, né, de fato, no desenvolvimento infantil dessas crianças, tá bom? Então, vamos começar relembrando, passando por cima somente o que é o transtorno do espectro autista, tá? Não é uma doença, é um espectro. Então, a criança pode ter o autismo e outras comorbidades, tá, associadas, e diferente do que as pessoas podem pensar que pode ser somente um problema neurológico, desenvolvimento neurológico da criança, apresentam outros aspectos, como biológico, como sociológico, tá? Então, eu fiz esse resuminho para vocês. A gente tem que enxergar a criança que foi diagnosticada com autismo como que precisa de ajuda na parte biológica, no corpo dela por inteiro, tá? No psicológico também, então no desenvolvimento da mente dela, do sistema nervoso, e também do sociológico, na adaptação dela, no lidar, né, com as outras pessoas, tá? Então, o autista, ele normalmente, ele tem uma dificuldade de interação social, tá? E ele tem um déficit na comunicação dele. Pode ser totalmente sem comunicação, né? Ele não fala, ou também alguns falam, mas essa dificuldade, esse déficit, a gente tem no aspecto de quantitativo e também qualitativo. Porque o padrão comportamental do autista não tem uma finalidade social, tá? Aí por isso que gera todo esse problema que eu coloquei acima, né? Que é um transtorno que envolve também a ambientação da criança com autismo, né? Então, sociológico. E aí, claro, vai afetar o psicológico e, consequentemente, o desenvolvimento biológico, tá? Então, como os óleos essenciais vai poder ajudar uma criança que esteja dentro desse diagnóstico de autismo. Do mesmo jeito, a gente vai falar também aqui os óleos essenciais ajudando a criança que tenha o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que pode ser algumas vezes confundido com o autismo, mas também há crianças que são autistas e também têm um TDAH, por isso que a gente chama das comorbidades, tá? Então, o TDAH é um distúrbio neurocomportamental,
a criança realmente tem dificuldade de parar, então ela tem uma inquietação psicomotora, né? Ela tem, claro, um déficit de atenção, se não consegue parar, não consegue focar, né? Não consegue manter o foco por muito tempo, a atenção por muito tempo, tampouco parar no local, tá? Então ela tem também uma impulsividade cognitiva, né, e social. Como o autista também, eles podem ter uma inteligência muito mais avançada, né? Mas o lidar social é bem difícil, tá? Eu tenho aqui na Amor de Manhinha presenças de pessoas, de mães, né? De TEA, que eu chamo, né? Mãe TEA, que o filho tem um transtorno, ou a filha também, né? Tem um transtorno do espectro autista, e também que tem o TDAH. Eu também atendo adultos, né? Que tem o TDAH, né? E isso gera a ansiedade, né, por si, de ter, né, um diagnóstico desse, que a sociedade muitas vezes não aceita tão bem, né, como deveria, só por um simples preconceito, né, um preconceito que vem realmente de não conhecer as causas, não tratar bem, e aí o retorno que a sociedade dá para essas pessoas ainda machuca, não tem um acolhimento, tá? Então, por isso que existe essa dificuldade da sociabilização deles. Ainda a gente vai falar da criança, mas as crianças, por exemplo, do passado, que hoje são os adultos, continuam com essas dificuldades, e eu vejo muitos já encontrando conforto mesmo, encontrando uma ajuda na aromaterapia, né? Vejo isso aqui nos meus atendimentos e também nos estudos que eu faço e os relatos que encontro. Então, um outro aspecto que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é da deficiência intelectual, tá? Que aí pode existir a facilidade da sociabilidade da criança, mas ela não tem um funcionamento cognitivo esperado pela média da sociedade, né? Então, a gente tem as escolas do desenvolvimento padrão, que faz prova e que exige que a criança atinja médias, notas, né? E essa cobrança, muitas vezes, pode afetar a criança de uma forma negativa e pode, de fato, existir um não desenvolvimento intelectual, né? Não só na criança, mas no adulto também. E que aí eles chamam de DI, deficiência intelectual, tá bom? Ela vai resultar em déficit no comportamento também adaptativo. Por quê? Porque eu sou diferente dos outros, né? A criança pode pensar, poxa, eu sou diferente, né, aqui na minha sala de aula, né? Enquanto os meus amiguinhos estão tirando 10, eu não estou tirando, e aí gera frustração, e isso a gente acaba gerando do bullying, né? Até uma desmotivação, uma baixa autoestima, tá? A deficiência intelectual, ela é caracterizada pela dificuldade no aprendizado, né? A criança pode parar, ela pode não ter uma hiperatividade psicomotora, né? Ela pode sentar, pode tentar estudar, mas ela não consegue alcançar, tá? O aprendizado que esperam que ela alcance, tá? Então, ela também tem uma dificuldade na coordenação motora, seja essa coordenação grossa ou fina, né? Aí ela vai gerar o quê? Um desinteresse pelas atividades que vai ter em sala de aula. Isso pode ser, esse desinteresse, ele pode ser na criança que ainda não acompanha a turma, mas pode ser também na criança que tem um diagnóstico da superdotação, né? Num desenvolvimento mais do que o esperado, tá? Então gera desinteresse, é uma matéria fácil, é algo que não tem, né, tanto, não exige um esforço, né, da criança. E aí, quem tem a deficiência intelectual tem pouca capacidade de resolver os problemas, ou seja, de criar soluções. E os óleos essenciais vêm para ajudar exatamente nisso, para dar um suporte nisso, né? Você expandir o funcionamento neurológico para você começar a enxergar mais soluções, né, para os problemas que surgem, tá? Então, desses 3 aspectos, nós vamos criar um protocolo com os óleos essenciais. O tratamento convencional, principalmente para o TEA e para o TDAH, que tem a indicação medicamentosa, né, pelo médico que vai acompanhar, geralmente o neurologista, para que as crianças, né, ainda tão pequenininhas, com o organismo tão puro, né, sem estar totalmente desenvolvido ainda, elas consumam drogas, né, que são extremamente fortes para o organismo dela. Então, a gente tem essas 3 que são a base, né, do tratamento.
está em muitos estudos que nós possamos fazer, né, em artigos médicos. Então, a gente tem a Ritalina, que o principal componente dela é o metilfenidato, tá? A dexidrina, que é o dextroanfetamina, né, que tem dentro, e o Anderal, que tem a dextroanfetamina, parece um trava-língua para mim, e a anfetamina também, tá? Esses são estimulantes, que são esses componentes, né? São estimulantes que vão ajudar no controle da hiperatividade e da impulsividade da criança e vai melhorar o foco, tá? Mas a gente viu que o autismo, por exemplo, ele não é só um problema neurológico, né? Essas drogas, elas não trazem um tratamento para a parte, por exemplo, do intestino do autista, né? Não traz também uma adaptação, vai melhorar o foco, mas e a adaptação da sociabilidade? E a autoconfiança da criança autista, né? A autoestima também. Então, essas drogas não trazem isso, tá? Esses fármacos não trazem. E o que eles trazem são respostas químicas que também dá para a gente descobrir isso, ver esses relatos em estudos, tá? E eu consigo saber disso aqui pelos relatos das mães, né, e até das pessoas que já consumiram essas drogas, porque não são só indicadas para o TEA nem para o TDAH, mas também às vezes para uma depressão, para o adulto, né, enfim. Então a resposta é que se mais ou menos, mais de 30% das crianças, elas não respondem ou não toleram o tratamento com esses estimulantes, tá? Então, muitas vezes não vai ter resultado algum. Né? Ou então elas não vão tolerar, elas vão ter algum tipo de reação que não vai ser tão legal, né, para o corpinho delas, para o organismo delas. Cerca de 50% das crianças que respondem têm resultados que são modestos, consideradamente modestos, né? E o tratamento com essas drogas, ela pode resultar em perturbação do sono, então vai ter insônia, né? Vai ter falta de apetite, então a gente não está nutrindo, né, esse organismo, tá? Aumenta a apatia e a depressão, né? Aquele estado de tristeza, de desânimo, aumenta na criança. Então, o que pode acontecer? O isolamento, né? A vontade de ficar quietinho mais ainda, tá? E vai, claro, afetar significativamente as funções psicológicas, né? Então, e cognitivas e comportamentais. Esses resultados das respostas químicas eu peguei desse estudo, tá? Jornal de Psiquiatria, que foi feito ainda também em 2011, né? E os estudos iniciaram em 2011, os estudos sempre têm um período de tempo longo para poder a gente mostrar os resultados, tá? Outra resposta química que vem com o uso dessas drogas é o aumento da frequência cardíaca. Então, já pensa uma criancinha, uma criança ainda, né? Vamos considerar que o autismo pode ser hoje já diagnosticado com 1 ano e meio, né? A minha filha tem 1 ano e 2 meses, ela não tem, o autismo ela não tem nenhum dos sintomas, mas eu só cito ela porque, assim, ainda está em desenvolvimento, ainda não fala, né? Mas já pelo comportamento, algumas mães e alguns médicos já fecham diagnósticos. Eu tenho uma experiência com uma mãe que já fechou com 1 ano e meio, super cedo, né? E que bom que ela já pode buscar tratamentos, mas tem crianças que demoram o fechamento do diagnóstico e pensa que na hora que começa a tomar a medicação, ela vai ter um aumento de frequência cardíaca, né? Um ataque cardíaco. Eu, como mãe, eu fico triste em saber que uma criança pode passar por isso. Pode acontecer o que é a dependência, óbvio, é uma droga, né? Nervosismo, então não é birra da criança, muitas vezes não é birra, e que é normal da criança, faz parte do desenvolvimento e da educação, né? Agitação, ansiedade, irritabilidade, dores de cabeça, dor de estômago, náuseas, tontura, palpitação, desaceleração no crescimento e até mesmo convulsões. Minha nossa, tudo isso em uma criança. Então, como a gente pode ajudar, né, o nosso futuro, que são as crianças, a se livrarem dessas respostas químicas, tá? A gente pode sim associar já a aromaterapia, os óleos essenciais, tá bom? Então, uma alternativa natural para tratar os 3, né? O TEA, o TDAH e o DI, são os óleos essenciais.
E aí, como a gente vai fazer esse uso da aromaterapia na vida dessas crianças, né? Como nós que trabalhamos com a Aloha podemos indicar para cliente que chega e fala, né, ou o cliente que chega e fala que tem, que conhece uma criança que é autista, que tem TDAH, ou mesmo que seja seu filho ou sua filha, tá bom? Então, como vocês podem indicar isso? Primeiro que os óleos essenciais, eu não vou nem definir mais profundamente os óleos essenciais, eu vou deixar só com a definição que já é bem completa, e eu gosto muito da minha professora Maíra Castro, ela diz que os óleos essenciais, sendo compostos químicos, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou então a gente tem química pura aí dentro, a gente não tem somente um acreditar, né? A gente tem um composto químico, a gente tem algo que vai resultar de fato, que vai trazer um resultado, uma reação com o nosso organismo, e geralmente é positiva, tá? Geralmente é uma reação positiva. Então, os óleos essenciais, nós podemos fazer uso deles pela uma absorção transdérmica, que é massageando o corpo, né? Ou também na inalação do óleo essencial. Você pode pegar o vidrinho do óleo e você pode inalar assim, ou usar no difusor de ambientes, tá? Existem também difusores colares olfativos que a gente pode fazer essa inalação, tá? E aí, qual o benefício do uso do óleo essencial pela inalação? Que também, na hora que a gente massageia, eu gosto sempre de quando faz a massagem no corpo todo, nós sentimos o cheiro, então a gente está inalando, de certa forma. Eu gosto muito de massagear essa região, né? A zona T do meu corpo, do meu rosto. Eu gosto de passar aqui, né, no lábio superior, para ficar sempre inalando atrás das orelhas, então a gente fica sentindo o cheirinho do óleo. E lembro sempre que a massagem ela tem que ser acompanhada de um óleo vegetal, então o óleo essencial nunca vai puro na pele, ele vai diluído em óleo essencial. E aí, quais são os benefícios na hora que a gente começa a inalar o óleo essencial? Lembrem que eu falei para vocês, eles são compostos químicos mesmo, né? Então, é a farmácia natural que tem aqui dentro desses vidrinhos, né? Quando a gente faz a inalação, a gente ativa os neurônios olfativos, tá? Então, aqui tem um desenho que eu coloquei para vocês, a substância aromática, deixei esse desenho que eu peguei na internet, né? Então, tem a flor que está aqui, mas vamos imaginar que seja o óleo essencial. A substância aromática, ela é volátil, então uma característica do óleo essencial é que eles são voláteis, tá? Eles não são densos, eles se volatilizam, por isso que a gente sente o cheiro da flor ou de algumas plantas, né, que são aromáticas, inclusive quando elas ainda são flores, não somente quando a gente destila para ter o óleo essencial. Então, as substâncias aromáticas, elas entram pela nossa narina, pela mucosa aqui do nariz, né, a cavidade nasal. Então, esses neurônios olfativos vão ativar, né, o nosso sistema límbico, ativa rapidamente a glândula pineal, e na hora que chega no sistema límbico, a gente começa a ter os resultados gostosos de usar os óleos essenciais, tá? E aí, eu vou falar mais sobre outros óleos que são bem interessantes, que assim que chega no sistema límbico, além de promover sensação de prazer, acalmar, tranquilizar a gente, tem óleos essenciais ricos em sesquiterpenos, uma molécula aromática que é capaz de ultrapassar a barreira hematocefálica do cérebro, né, para trabalhar na reprogramação neurológica das células, né, e na regeneração celular, tá bom? Então, a gente vai agora partir direto para o protocolo natural que eu desenvolvi, que eu criei, baseado em tudo que eu vejo aqui, né, no atendimento como aromaterapeuta e aromatóloga, e também nos estudos que eu faço, tá, diariamente nos óleos essenciais. Quais são os óleos da Aloha que pode ajudar, por exemplo, no sono da criança? Então, por que eu começo pelo sono? Quem dorme bem, né, gente? Dorme e acorda muito bem, é delicioso ter um sono produtivo, né? Quando eu falo de sono produtivo, eu falo de um sono que consegue regenerar todo o nosso organismo, tá? Então, para esse protocolo do sono, vocês podem até tomar nota que eu vou indicar que vocês vão usar eles todas as noites com as crianças, tá? E vocês vão indicar dessa forma também, faz uso todas as noites, pelo difusor, né? Ou também
pela massagem. A massagem vai ser na sola dos pés, a base da coluna inteira até a nuca, tá? Pode massagear também o peito e a garganta. Eu gosto muito de massagear também a nossa frente do corpo, principalmente por causa dos chakras, né? Pontos de energia. Isso é muito real. A medicina tradicional chinesa leva isso muito em consideração, a acupuntura, né? Enfim. Tá? Então eu deixei aí a receitinha para cada uma colher de sopa de óleo vegetal, que dá mais ou menos de 5 a 10 ml, vocês colocam 5 gotas do óleo essencial. Então, ó, OV, óleo vegetal, e OE, óleo essencial, tá? Se for no difusor, coloca as 10 gotinhas para poder difundir um ambiente. Eu vou dar uma dica grandona para vocês, se vocês ainda estão esperando o difusor da Aloha voltar, sabe o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar um potinho e vocês vão colocar arroz cru dentro. E vocês podem pingar o óleo essencial aí, que vocês têm um difusor natural em casa. Pode fazer e depois vocês me contam, que me digam se funciona ou não funciona, porque eu já tenho certeza que vai funcionar, tá bom? Então vocês já têm um difusor aí, não precisa dizer, somente quando voltar disponível na Aloha, tá? Então, qual o óleo essencial que eu vou indicar para melhorar o sono? Não podia faltar. A lavanda. Por que ela realmente ajuda a gente a dormir, a gente se tranquilizar mais? Principalmente essa lavanda da Bulgária, né? Que é a lavanda verdadeira, angustifolia, da Aloha. Porque na composição química da lavanda, ela é um álcool terpênico. Então, ela tem o linalol, que é sedativo. E ele é sedativo não somente para o sistema nervoso, mas ele pode acalmar também a pele irritada, coceira, mordidinhas, né, de mosquito, queimaduras, enfim, tá? Mas vamos focar aqui no protocolo. Então, ele sendo sedativo, ele vai ajudar a criança a dormir melhor, tá? E ele também é um éster terpênico, então ele tem um acetato de linalina natural nele, que é um regulador cardíaco, tá? Então, enquanto os remédios podem aumentar acelerar, né, o coração, o óleo de lavanda vem acalmar, tá? Então, ele pode ser usado junto, né, concomitante com a medicação que a criança está tomando, tá bom? Então, olha, ele vai diminuir, o lavanda vai diminuir a ansiedade, vai relaxar corpo, mente, e também vai auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Olha que óleo interessante, né? A gente tem todo esse poder nesse vidrinho aqui, né? E o cheiro, vamos combinar, que é maravilhoso, tá? Outra indicação que eu vou dar para o sono é o nosso Blend Calming, porque ele tem vários óleos essenciais. Então, para quem é novo na aromaterapia, blend, ou sinergia em português, é uma mistura de óleos essenciais puros, né? Então, no Calme, a gente tem a lavanda, tá? A gente tem a camomila romana, outro sedativo natural, e ela também é um antihistamínico potente, o melhor antihistamínico quem tem alergia que existe na aromaterapia, né? A gente tem a mandarina, um terpeno muito rico em limoneno, a gente tem a laranja também, todos os óleos que vão ajudar a criança a dormir tranquilamente, a se sentir mais feliz, tá? A gente tem o sesquiterpeno riquíssimo aí, o patchouli, eu adoro patchouli. Lembre-se que eu falei que sesquiterpenos ajuda na regeneração celular, na reprogramação celular também. Então, imagine enquanto a criança está dormindo, esses óleos estão fazendo esse efeito magnífico nela, né? Então, vocês podem indicar o lavanda ou o calming, tá? Ou os dois mesmo, se o cliente puder adquirir os dois. E aí ela também tem o Ylang Ylang, que vai ajudar a relaxar, e a gente tem o Elemi aí, né? Eu tô fã desse óleo Elemi, eu tenho estudado ele, e a potência que ele tem também, acalmar os nervos, né? Quando a gente tá aquela cabeça que parece que vai explodir, o Elemi vem aí como um antipsicótico poderosíssimo, tá bom? Então o Calme vai ajudar o sono profundo, aquele sono regenerador mesmo, ele vai tirar choques que o autista, né, ele passa por choques durante todo o dia, porque tudo é uma afronta, né, e até mesmo a adaptação do portador do TDAH, tá? Ele é sedativo, ele é reequilibrante nervoso, e ele vai fazer o quê? Estimular a criatividade, por causa da reprogramação neurológica celular, né, que ele vai promover,
tá? Então, vai ser um sono regenerador, um sono produtivo, tá? Que vai ajudar a criança a se sentir melhor. Esses óleos, claro que pode ser usado durante o dia também, se sente que a criança está um pouco mais agitada, ou até mesmo para diminuir a agitação dela, tá? Então, se você vai indicar um para o sono e outro durante o dia, faz um diferente do outro, tá bom? E aí eu indicaria a lavanda para um sono mais profundo e de repente o calme ao longo do dia, tá? Vamos partir para o próximo, que é falar da concentração e foco. Então, veja, a gente continua atingindo os 3 públicos, né? Porque eles precisam melhorar a concentração e também melhorar o foco no que está fazendo, no que é pedido para eles, tá? Então, esse protocolo vocês vão indicar também para o uso diário, tá? Durante o dia, principalmente antes da criança sair para a escola, né, para ter essa ajuda na escola, então, ou pela manhã ou pela tarde, dependendo do horário que a criança estuda. Vai fazer massagem na solinha dos pés, põe o sapatinho depois, faz mesmo a massagem na base da coluna inteira, né? Aí, quando eu falo base da coluna, eu tô falando no ossinho mesmo da coluna até aqui a região da nuca, massageia mesmo gostoso. Eu gosto muito de fazer chantala, né, nas crianças, que é a massagem na criança, tá? Massageia peito, garganta, para tudo que for absorvido descer mesmo e ser bem digerido, tá bom? Inalação no difusor, façam esse difusor ultrassônico que eu dei a receita para vocês. Para melhorar o foco, vamos falar do olíbano, né? Ou frankincense, um sesquiterpeno maravilhoso, assim como o patchouli, riquíssimo em beta-cariofileno, antidegenerativo celular e desclerosante. Olha que legal. Isso ainda estou falando das crianças, mas se eu falo, né, em esclerose múltipla, a gente pode ter aí atender os adultos também, tá? Mas vamos continuar só nesse protocolo aqui. Quem sabe outro dia eu venho fazer um treinamento para os adultos, tá? Então, o olíbano, ele tem o poder de ativar a glândula pineal, que tá logo quando eu inalo, né? Tá bem aqui, né, no meio no meu nariz, dentro da cabeça, né? E aí a glândula pineal, ela é aquela que regula os padrões de sono também, que vai melhorar o sono, né? E a glândula pituitária, tá? Que vai regular as outras glândulas e várias funções do organismo, como o crescimento, por exemplo, tá? E aí o olíbano vai estimular as amígdalas cerebrais, tá? Tô falando sempre do cérebro, que são responsáveis pelas respostas emocionais, tá? Na parte da psicoaromaterapia, o olíbano é um óleo de conexão com o divino. Eu vou dizer a vocês que eu gosto muito, eu já tive um atendimento aqui também de uma amiga, né, de autista, de um autista adulto, em que eu fiz ela inalar, ó, dessa forma aqui, o olíbano, e ela levou, né, para presentear esse amigo, e a lavanda, né? Então a gente simula uma sinergia assim, ó, a gente cria blends também. Então junta os dois e fiz ela inalar e ela se apaixonou. E ela levou, aí eu dei outro vidrinho para ela pegar um pouquinho para ela também, e ensinei, né, ela a fazer um rolãozinho. Por que eu fiz essa sinergia, né, que eu falei para ela? Porque o olíbano, ele na psicoaromaterapia, a conexão com o divino. E eu ouvi uma frase sobre a lavanda, de que agora eu quero que vocês imaginem um campo de lavanda bem grandão, né? Então, disse assim, que naquele campo de lavanda, entre a lavanda e o Deus, só tem o céu. E o olíbano é esse céu, né? Então, assim, a conexão real com o divino, né? No colo do pai a gente se sente extremamente protegido, não é, gente? Independente de religião. Então, é um óleo de segurança, é uma sinergia de conforto, de você acredita, porque eu tô aqui para te proteger, você tá aí para se proteger, né? Então, para melhorar o foco, a atenção, é você confiar e deixar a criança resolver por ela mesma. Outro óleo maravilhoso, que é muito conhecido como óleo do estudante, é o alecrim, um óxido terpênico, né, que é rico em 1,8 cineol, que ele é o quê? Neurotônico e imunorregulador, tá? Então, nesse estudo que eu dei uma pesquisada, foi publicado no BBC News, diz que o óleo de alecrim, ele pode agir da mesma maneira que drogas que são usadas para tratar demência.
Olha aí, mais uma vez, a gente lembra vocês que a gente está falando ainda de criança, mas veja como dá para associar com outro público, né? Então, o alecrim, na hora que a gente usa o alecrim, a gente está prevenindo essa demência, porque a gente aumenta o neurotransmissor acetilcolina, né? Então, olha que óleo potente, gente, um vidrinho de alecrim consegue fazer tudo isso, né? Às vezes a gente fica de ficar encantado, né? Eu sou apaixonada pela aromaterapia. Quanto mais eu estudo, mais encantada eu fico. Um óleo de alecrim. Você pode associar o alecrim com o olíbano? Claro, pode sim. Pode escolher os dois, ou pode escolher somente um, ou pode fazer a brincadeira que eu faço assim ainda, né? De cheirar os dois para ver como que vai ser essa sinergia e pingar mesmo os dois na massagem, na sinergia que você está montando aqui para massagem, tá? Se não tem um alecrim, outro óleo da Aloha, que é rico em óxido terpênico, é o eucalipto radiata. E eu sou apaixonada por isso. Em saber que a Aloha escolheu o eucalipto radiata porque é o eucalipto mais seguro para toda a família, né? A gente tem o eucalipto glóbulos, a gente tem citriodora, mas eles não são tão seguros quanto o radiata. O radiata é top de linha mesmo. Então é super seguro para criança, para bebê, para o bebezinho, tá? Não para bebê em gestão. É seguro para gestante, ele é maravilhoso, tá? O nível de 1,8-cineol dele é no nível super seguro, baixo, não é tão alto quanto o eucalipto glóbulos, né? Que é lá em cima. Tá? E continua com a função também neurotônica e imunorregulador. Claro que também as outras funções que cada um desses óleos tem, tá? Então é uma opção. E querem saber outra opção que vocês podem dar para o cliente de vocês? A hortelã-pimenta, tá? Mas eu já não indicaria para crianças menores de 3 anos, por causa da cetona terpênica que tem na composição dela, que é a mentona, tá? Ela também tem o mentol, um terpeno mentol, que não é tão indicado para as crianças, tá? Pequenininhas, mas para o adulto, para a criança maiorzinha, o adulto, uma criança maiorzinha, vocês podem sim indicar o hortelã-pimenta. E no estudo, ele como neurotônico e relaxante, ele melhora a memória. Por quê? Porque produz um desenvolvimento significativo na qualidade geral da memória, tá? Então, ele, associado com alecrim, ele realmente é o óleo do estudante, né? Para gravar as memórias. E imagina isso com a criança que está aprendendo, que está começando a construir memórias do aprendizado dela, né? Principalmente para a criança que tem uma deficiência de inteligência. Tá? Ele melhorou o estado de alerta nessa pesquisa, melhorou o desempenho em uma série de tarefas de exercício físico. Então, criança tem que se exercitar, né? Criança tem que fazer exercício físico para poder ter toda a estimulação do organismo natural, tá? Então, o hortelã-pimenta ajuda nisso aí. Fora que ele é maravilhoso para pancadinha, junto com lavanda, para tirar a dor muscular de pancada, quando a criança corre muito. Mas lembro a vocês que abaixo de 3 anos, procura um aromaterapeuta para fazer o uso mais seguro e a indicação também, tá? E aí, se não quiser comprar esses óleos individuais, vocês têm uma opção que é o Air, né, que é esse blend, que ele já vai ter o eucalipto glóbulos, vai ter o eucalipto radiata, o peppermint, que é hortelã-pimenta, o cipreste, que é um terpeno também muito rico, a murta e a cânfora. Você vai dizer, nossa, mas é um óleo para desobstruir as vias nasais, né? Melhorar a respiração, gripe, enfim. E vai ajudar no foco? Vai também. Não vamos nunca subestimar a inteligência da natureza, que são os óleos essenciais, né? Então, ele sabe o que o seu organismo precisa e ele vai exatamente no que o organismo precisa. Fora que, se você compra o para uma criança que tem já problemas respiratórios e uma gripe, às vezes uma sinusite, ele já ajuda também, né? Então, é uma sugestão para vocês mostrarem para o cliente de vocês e passarem confiança. Deixa eu beber uma água aqui. O ele melhora a disposição, né? Assim como o eucalipto, o hortelã-pimenta, né? O peppermint. Ele também refresca a mente quando a mente está cheia, pesada, né? Ele refresca. Ele pode acalmar também, ele pode melhorar o sono também, tá? Eu vou contar para vocês um segredo sobre o peppermint comigo. Para mim, ele é totalmente sedativo, tá? Porque
eu tenho essa característica de muito ativa, né, muito quente na Ayurveda, eu sou o dosha kapha, né, que é do fogo. Então, quando eu uso óleos que refrescam, óleos gelados, né, que a gente chama, eu realmente refresco e aí me apaga. Hortelã-pimenta é sedativo para mim, tá? E outro benefício que eles são para problema, que o né, é para problemas respiratórios. Então, mais uma opção aí que vocês podem usar. Então, eu vou só revisar esse protocolo aqui. Você usa lá o hortelã, o primeiro começa com, vou só voltando aqui, ó, acho que não vai atrapalhar não. Para o foco, a gente falou do olíbano, né? Tem que ter o olíbano para melhorar o sistema nervoso, e aí o alecrim. E vocês podem associar ou ou eucalipto radiata, se for maior de 3 anos, o peppermint, ou mesmo tá? Mas aí eu volto a dizer, toma cuidado se for para criança, porque o peppermint e o eucalipto glóbulos, eles são mais indicados para acima de 6 anos, né? E adultos, tá bom? Então vocês podem fazer uma sinergia, criar uma sinergia, tá? Com o frankincense, o alecrim e o eucalipto, ou um deles aqui, o ou o frankincense, tá bom? O autista, ele tem um problema de digestão, tá? De forma bem rápida, até por causa do tempo do treinamento. Eu vou falar para vocês sobre algo que é comum nos autistas, que é a mutação do gene de uma enzima chamada, eu vou falar a sigla dela, MTHFR, tá? Essa enzima é a metileno tetrahidrolofato redutase. Quase 60% das pessoas nascem com essa deficiência, né, dessa enzima, né? Com essa mutação genética, chama mutação genética, tá? E dentro das que tem essa mutação, 60% delas não são autistas, mas o outro restante é. E todos os autistas, praticamente, segundo os estudos, têm essa mutação genética. O que ela causa? Ela dificulta mesmo a atividade funcional, ela diminui essa atividade funcional, então a metabolização de algumas comidas ou de metais pesados que entram no organismo. Então, a gente pode nos intoxicar usando desodorantes que são ricos em alumínios. É um metal pesado para o nosso organismo e para a criança faz muito mal, né? Então, essa mutação, ela faz com que o organismo absorva menos o ácido fólico, né, que tem disponível na ingestão, mesmo quando a gente faz suplementação, tá? E ela não metaboliza direito, então do ácido fólico não gira o folato, né? Então, essa dificuldade de digestão pode causar gases, e gases dói e deixam um autista muito irritadinho, aliás, qualquer pessoa, né? Pode causar constipação, e constipação é muito chato para qualquer pessoa, então a gente tem que dar uma qualidade de vida para o autista, tá? Então, no protocolo, eu vou dizer para vocês usarem 3 vezes na semana, ou quando sentir esse mal-estar gástrico intestinal, tá? Então, vai fazer como? Massagem na barriga, com movimentos circulares, tá bom? No sentido horário, tá? Por que o sentido horário? Porque é o sentido que o intestino grosso libera as fezes, então a gente já vai liberar aí todas as toxinas que tem que sair nas fezes e, óbvio, também para sair no xixi, tá? Então, para uma colher de sopa, 5 gotinhas do óleo essencial ou do blend que a gente for utilizar. Então, eu começo falando sobre o limão siciliano para existir mesmo uma desintoxicação. Eu amo o limão siciliano para poder fazer isso. E sabe como eu gosto também do limão siciliano? Pode até confundir vocês, mas eu vou falar. Associado com alecrim ou com olíbano para foco. Tá? Ele é um monoterpeno rico em limoneno, então ele é um antioxidante celular. Eu vou deixar vocês pensarem nessa antioxidação celular, que é riquíssimo, né, para outros tratos. Por exemplo, o limoneno, ele é um antitumoral também, tá? Então, o que o limão consegue fazer no organismo? Ele diminui a toxicidade de substâncias mutagênicas. A gente precisa disso, para o autista principalmente, né? Porque vai contribuir com a desintoxicação do organismo por inteiro. Então, o limão é riquíssimo, tá? Para vocês indicarem aí na digestão das crianças. Outro óleo da Aloha, né? Esse blend, o Dizen,
que a gente tem todos esses óleos essenciais aqui, tá? No lugar do limão, colocou-se a laranja doce, que também é rica em limoneno, tá bom? Aí a gente tem o coentro, o funcho doce, o gengibre, o hortelã-pimenta, que ele é muito bom para trato intestinal. A gente tem o estragão, o cravo da Índia e a laranja doce. Então, esses óleos, eles vão ajudar a estimular o apetite mesmo. E eu volto a dizer a vocês, não subestime a inteligência da natureza. Se a criança já come bem ou se o adulto já come bem, ele não vai comer mais. Ele vai continuar satisfeito. Os óleos essenciais vão dizer ao organismo o que ele precisa fazer, tá bom? Então, não se preocupem aqui de falar, mas já come muito tudo. Mas vai estimular o apetite e uma reprogramação celular para comer bem, comer certo, tá? Ele é antiespasmódico, carminativo, vai melhorar muito em cólicas renais, que pode já existir na criança por causa da metabolização aí dos metais pesados, indigestão, constipação, como eu já tinha falado, flatulência e até mesmo fermentação. Horrível, né? Você ficar com a fermentação aqui nessa região, o refluxo, né, que vem da fermentação, meteorismo intestinal, e ele também é indicado para diabetes. A gente já sabe que tem muitas crianças com diabetes, né, por causa de uma alimentação mais inorgânica, né, mais artificial. Então a gente toma cuidado, ele é muito indicado, sim, para o trato da diabetes, porque esses óleos aqui, eles ajudam a metabolizar as enzimas de açúcar e deixar o funcionamento do corpo muito bom, tá? Sim, o autista, principalmente, ele tem uma reclamação muito grande em fungos. E eu esqueci de escrever uma palavrinha aqui, vocês vão me perdoar, que são fungos e parasitas, tá? Então, esse protocolo é para o fungos e para o parasita. Então, assim, se tá constipado, pode... Claro, e todo mundo vai ter, né, a parasitose, mas pode gerar fungos, inclusive na assadura, tá? Do bumbumzinho da criança autista. Então, eu tenho casos aqui que a gente tem que tratar também a assadura do autista. E isso causa dor, isso causa incômodo. E lembrem-se que tudo para o autista é muito. E a gente tem que olhar com outros olhos mesmo, tá? Para essas crianças. Então, a gente vai agora um protocolo de fungos e parasitas. E vejam, que eu vou dizer para vocês fazer a indicação do uso durante 20 dias. E a gente faz uma pausa terapêutica por mais 20 dias, tá? Massageando a barriga, no movimento circular em sentido horário e também na sola dos pés. Gosto muito da sola dos pés porque eu sou fã da medicina tradicional chinesa e o nosso pé reflete o corpo inteiro. Outra coisa também muito boa da sola dos pés é a absorção, que é muito rápida, né? Vai logo pro intestino, pro pulmão também, a absorção dos óleos essenciais, porque refletindo o corpo todo, né? Tem ali os pontos, vai acreditem mesmo, né? Vai pro sistema nervoso central na cabeça também. E outra, a pele do pé, ela é muito mais segura, né? Pra gente poder trabalhar na sensibilidade dos olhos no corpo. Tá? E a gente vai falar de um óleo agora, de um blend, que ele é muito delicado para a pele por causa da danada da canela. Aqui, ó, a canela, ela é tóxica para a pele, então jamais, por hipótese alguma, usar esse óleo puro. E até cuidado na inalação. Eu sou uma desastrada também, que às vezes quando vou inalar, até o hortelã-pimenta, eu vou, encosto aqui. Ah, gente, isso queima, né, o nariz. Se isso acontecer quando vocês estiverem fazendo prova, mostrando os óleos essenciais, ou mesmo usando em casa, nunca coloquem água. Nunca, porque óleo essencial, ele não é hidrossolúvel. Então, a água não vai ajudar, a água vai intensificar a dor, a ardência daquilo. Óleo essencial é lipossolúvel, então a gente pega o óleo vegetal e passa rapidamente, e vocês têm o frescor em segundos, tá? Então, eu vou indicar para o trato de fungos e parasitas o Plus, né? Esse blend riquíssimo, ele tem grapefruit, tangerina, a canela, o cravo da Índia e a laranja doce. Tá? São antissépticos, não é para limpar só os fungos internamente, a gente pode fazer uma limpeza
do ambiente também, tá? Então a gente tem um antisséptico, anti-infeccioso, antiviral, ele é antifúngico, antiparasitário, né? Por isso que tem a indicação. Vai fortalecer o sistema imunológico. Pode usar também para infecções dentárias, né? Vocês podem associar no creme dental, né? Sem flúor, ou então como o dentista de vocês possam indicar, ou vocês podem criar um gel dental em casa mesmo, natural, né? Você pode pegar o bicarbonato, o xilitol, que é um adoçante natural, e o Plus, e vocês conseguem escovar os dentes tranquilamente. Ou mesmo somente um óleo de coco natural com o Plus, né? Misturar, já misturou, ele não vai causar problema na mucosa, mas jamais sem ser diluído. E aí você consegue escovar os dentes e vocês têm um tratamento bucal muito bom, tá? Fora isso, a canela, o cravo da Índia, a laranja doce, a tangerina, são óleos, esses cítricos são revigorantes, então eles são alegres. Então a gente vai passar essa alegria para essa criança, né? Que tá, às vezes, cansadinha, triste por todas as coisas que tem que enfrentar, tá bom? E o último óleo que eu vou falar dentro do protocolo, que é maravilhoso para o trato de fungos, principalmente, e a gente tem ele no Fortalece, no novo produto lançado na Aloha, que é o Tea Tree, né? A Melaleuca alternifolia, tá? Ela é riquíssima para tratar micróbios, bactérias, parasitas e fungos, e também é um neurotônico, por quê? Porque ela é rica no álcool terpênico terpinem 4-ol, ou alfa-terpineol. E alfa-terpineol são moléculas químicas, moléculas aromáticas químicas. Viram que os óleos essenciais é química pura, né? Então a gente consegue ter esse remédio natural, esse medicamento natural para o trato das crianças que têm o autismo, que têm o TDAH, né, a hiperatividade, que tem também um déficit de atenção, tá bom? E qualquer outra criança que vocês possam adaptar aí, por exemplo, o trato de parasita serve para todo mundo, né? O foco, a atenção serve também para todo mundo. Adapta somente a quantidade de gotas, tá bom? E eu sempre indico, procurem um aromaterapeuta para ter o uso dos óleos essenciais com cautela, com cuidado, e vamos difundir a aromaterapia Aloha com muito cuidado, com muito prazer, porque realmente viver bem, viver Aloha, né, que é o nosso slogan, é o objetivo em si da aromaterapia, tá bom? Então, gente, ó, essa aqui foi uma fonte de pesquisa que eu fiz rapidinho para montar esse protocolo, tá? Continuo estudando com muito prazer. Espero que vocês tenham gostado desse webinário. E eu deixo minha gratidão, né, o meu muito obrigada, tá bom? Stephanie, muito obrigado, foi excelente. O pessoal está querendo ficar até 11 horas, meia-noite, terminar o treinamento mais. Foi realmente muito bom. Acho que toda a rede está bastante carente de informações assim tão boas e tão técnicas a respeito dos olhos. Então, com certeza, a gente vai precisar de você em outras sessões, tá bom? Eu vou te falar só uma coisa, eu não sei se eu apertei algum botão, mas eu não consegui ver o chat. Não sei se você viu algumas perguntas. Você não está enxergando aí? Não estou. Deixa eu ver se tem alguma aqui que Por dá isso que eu tempo para a acabei gente responder. e fui de uma vez só. Se você tiver alguma pergunta aí para responder, acho que a gente ainda tem 5 minutos, né? Pelo que você me falou. Isso, o pessoal primeiro não quer que pare, não quer que termine o treinamento. Né? Tem muitas informações, Olha, eu vou falar outra assim. coisa também. Eu estava aqui falando, eu estou vendo só um númerozinho aqui em cima de 163, isso é o número das pessoas que tem aqui. Isso, exatamente. Eu vou deixar só claro que eu sou mais acostumada com a plataforma Zoom, né? O Webinajan é novo, então eu nem sabia quem estava aqui online. E não vi o chat. Se você quiser selecionar uma pergunta. Eu estou tentando achar aqui alguma pergunta, mas o pessoal não quer perguntar, mas quer ficar ouvindo você falar até mais tarde. Ó. Aqui, Que gostoso. Qual o melhor para fungos nos pés? Tea Tree ou Fortalece? O Fortalece, porque ele está rico. Uma excelente pergunta. A gente vai falar então agora sobre blends, né? Sinergias. Olha, quando a gente dá oficina aqui na Amor de Manhinha, eu sempre falo assim. Foi uma metáfora que eu consegui assimilar mais o poder da sinergia, né, Humberto? Então vamos pensar, Humberto. Você
tem a capacidade de derrubar uma casa. Vamos imaginar que essa casa ela é ruim, tá? O objetivo é que a gente derrube essas casas ruins, porque elas têm sujeira, bactéria, doenças, enfim. Humberto é capaz de derrubar uma casa. Então, eu vou pedir lá para o Humberto. Humberto, vai lá, derruba aquela casa que é um fungo grandão. Ele, beleza, eu vou fazer. Ele pode fazer em X tempo, certo? Só que eu, Stephanie, também sou capaz de derrubar aquela casa, de arrumar também toda a sujeira que deixou. Então, o Roberto me chama, Estevão, vamos me ajudar. A gente vai derrubar aquela casa em X menos 1, não é? Metade do X, né? Usando a matemática. Então, se eu chamar uma outra pessoa que tá, por exemplo, eu tô vendo aqui, agora eu achei o chat, tá no final, eu achei no Juan. O Juan fala, Juan, ajuda a gente, junta aqui comigo, com o Melk, também vou chamar o Melk, né, com o Humberto, comigo, e vamos juntos derrubar essa casa, que ela tá causando problema, tá? Gente, a gente vai derrubar em menos tempo. E outra coisa maravilhosa que a gente vai conseguir fazer é a gente também cuidar dos arredores. Se tem mais casas que precisavam ser derrubadas, a gente vai derrubar. E vamos pensar nessas casas ruins como as doenças, como as queixas que tenham. Então, a sinergia ela é muito mais potente do que somente um óleo, porque eles se ajudam, né? A sinergia, eu tive uma cliente que falou algo para mim aqui que eu guardei muito. A sinergia é uma soma de energias e nunca 1 mais 1 na aromaterapia vai ser 2. Vai ser, no mínimo, 3. No mínimo, 3. Tá? Então, opte pelo Fortalece, porque lá a gente tem o tomilho, a gente tem o cravo e a gente tem o tea tree, se minha memória me ajudou, tá? Excelente. Bom, a gente precisava ter mais tempo aqui, tem mais perguntas, mas, gente, esse webinário vai ser disponibilizado para vocês verem o replay. Quem quiser ver e repassar para as pessoas do grupo, eu acho que vale super a pena. E a gente vai agendar aí uma nova rodada de um novo treinamento com a Stephanie para a gente, de novo, ter aí o conhecimento dela para a gente. Tá bom? Tá. Olha, rapidinho, vou responder aqui. Acabei de ver, Marcela falou, gastrite, o Dizen serve muito. Qualquer problema gastrointestinal, o Dizen serve. E ele sendo uma sinergia, lembra que ele tem a junção de poder de derrubar vou voltando aqui, tá, Humberto? De derrubar essas casinhas aí que estão causando problema. Ele tem o peppermint, que é maravilhoso para qualquer trato intestinal, para enjoo, né? Ele vai ter o coentro é muito bom para tratar inflamação intestinal, e o gengibre para constipação, desinflama o intestino e libera as toxinas que tá lá, e geralmente em formato de fezes, né? O estragão também vem ajudar nisso, tá? Então, o Dizen é maravilhoso. Stephanie, muito obrigada. De nada. Obrigada pela aula que você deu para todos nós hoje. E vamos remarcar um próximo aí, que acho que o pessoal está pedindo bastante. E quem quiser rever, vai ser disponibilizado na TV Aloha. Se você já é assinante, vai receber uma notificação. Se não, dá uma procurada no YouTube que você vai assistir lá. A gente vai disponibilizar para todo mundo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes até agora. Prazer, valeu. Gente.